Seja bem-vindo ao canal mais intenso da serigrafia e hoje vamos falar sobre o padrão ômega. Então, como utilizar nossos produtos? Qual a forma de melhor aplicar? Como melhor utilizar? E como você deve proceder para manter esse padrão de qualidade para suas estampas? Já deixa aqui embaixo nos comentários qual tinta que você quer aprender, qual método que você quer utilizar, para que o nosso time mais intenso possa te ajudar. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a linha base água, mais especificamente sobre os nossos brancos. Bom, falando um pouco mais sobre cura e aplicação, né? A gente tem um vídeo já no canal, né, sobre relevos, como fazer um relevo marcante. Então dá uma conferida lá, beleza? Já vai se inscrevendo no canal, estamos chegando à marca dos 100 inscritos. Então ajuda a gente lá, valeu? Bom, gente, então vamos para a parte prática, que é o que realmente interessa nesse momento. Vamos lá, eu convidei o nosso engenheiro químico, Victor Jardel, responsável pelo departamento técnico. A gente vai fazer uma aplicação aqui, mostrar um pouco dos processos, falar sobre cura, sobre aplicação, e vai ser um negócio bem didático, beleza? E é isso. Como o Andrei falou, eu sou responsável pelas formulações, tá? Responsável pelas aplicações, teste de qualidade aqui da Ômega. A gente vai fazer uma aplicação de um branco hidro. Ele serve para tecidos sintéticos e tecidos mistos. Aqui é um tecido de poliéster, tá? A gente vai fazer uma aplicação com 3 demãos, secando com soprador, e vamos simular uma cura ao ar para depois lavar, mostrar a questão de taque também, e mostrar a vocês como é que funciona isso. Essa tela que eu estou usando é com poliéster 44 fios. Vou usar um rodo quadrado para dar uma definição um pouco melhor no desenho, e vou bater a primeira demão aqui. Aqui eu vou bater a segunda demão, tá? Novamente realizando aquele processo de pré-cura, né? Pra gente ter aquela superfície seca ao toque, mas ainda não está curada, tá? Só para lembrar esse ponto. Exato. Se a mesa estivesse ligada, a gente não precisaria estar usando o soprador. Ela já passaria o calor e faria esse processo de pré-cura que a gente está fazendo com o soprador, tá? A terceira demão. E como pode ver, com 3 mãos ela já dá um detalhe bem bacana, tá? Já cobriu bem o tecido. Eu vou dar 4 demãos só para ver, para aumentar a questão da resistência na elasticidade e também dar um branquinho mais alvo um pouco, tá? Lembrando somente que esse é o nosso branco hidro, né? A gente está fazendo essa aplicação com ele para o tecido sintético, como o Victor mencionou, né? E novamente realizando a pré-cura. Bom, aqui ele já está terminado, tá? Se eu quisesse deixar ele para curar o ar, eu teria que esperar mais ou menos 1 hora para poder manusear ele dobrando, para evitar a questão do tato. São 72 horas para poder realizar a lavagem da peça, tá? Só que como eu mencionei antes, eu vou dar uma forçada na cura para poder já realizar essa questão da lavagem para mostrar a vocês a questão da resistência e como é que esse nosso branco está se comportando com o tecido de poliéster. Como eu falei, a aplicação eu fiz com um rodo quadrado, tá? Uma borracha mais macia de 60 shorts. Por que eu usei esse rodo? Ele dá uma definição melhor no desenho, tá? Mas a gente também poderia usar o rodo chanfrado. Ele tem a borracha tem a mesma dureza, tá? Só que ele deixa um excesso maior de tinta. Ele pode melhorar a questão da cobertura. Porém, se eu quiser tiver um detalhe mais fino na tela ou alguma coisa do tipo, o rodo quadrado ele consegue entregar melhor essa definição. Então agora a gente vai fazer a retirada da peça e vamos conversar um pouquinho sobre o processo de cura, tá? Então algumas formas de cura. A gente tem tanto o processo cura ao ar, direto na mesa, enfim. Temos o processo em poli, na polimerizadeira, né, que é uma maquinário como uma estufa, e temos a nossa prensa.
Vamos falar um pouco sobre esse maquinário aqui. Então, Jardel, qual que é a importância da gente utilizar uma poly no processo serigráfico? A poly, como o Andrei falou anteriormente, ela é uma estufa, tá? Então ela vai acelerar a cura. Se você deixar ela para curar o ar, a peça ela precisa passar 72 horas no mínimo para a gente poder fazer a lavagem dela, para ela ter uma boa fixação. A gente recomenda usar a poly 160 graus, mais ou menos, de 160 graus um pouco para cima. Depende muito do tecido também, porque se você colocar muita temperatura, pode ser que o tecido queime, encolha. Então, você coloca na poly, ajusta a velocidade da esteira para ela passar 2 a 3 minutos dentro da estufa, tá? E ela consegue sair, ela entra aqui normal após a aplicação e vai sair lá na frente já curada. Então, assim que ela sair lá, você já pode fazer a lavagem, já pode manusear, colocar dentro da bolsa, porque ela já vai estar curada. Desde que cumpra rigorosamente aquilo que é pedido. 160 graus, 2 a 3 minutos e realmente ela vai fazer o processo certinho, tá? Bom, agora vamos dar continuidade, né, ao nosso processo de cura utilizando a prensa. Só reiterando algumas informações. A gente fez o processo de pré-cura na mesa e a gente vai fazer a finalização aqui, tá? A gente indica que de fato ali seja feita a pré-cura, podendo ser finalizada na prensa ou na polimerizadeira. Como o Andrei bem falou, tá? A gente vai finalizar aqui. Algumas tintas e alguns tecidos, ele dão um aspecto mais grosseiros, tá? Então a prensa ela serve mais como um acabamento para tirar esse aspecto grosseiro da tinta no tecido, tá? E aqui a gente fez alguns testes e se a gente colocar ela a 170 graus, 10 a 15 segundos, a gente consegue fazer uma cura legal. Você pode usar algumas técnicas. A gente tem também o papel silicone, que ele dá um certo brilho caso você queira para a peça, dependendo se for colorido ou não, ele pode te dar um brilho, pode deixar mais opaco, depende do lado que você usar. Aqui eu vou colocar ela a 170 graus, como eu disse, por 15 segundos, para a gente mostrar como é que vai ficar esse resultado e depois lavar, tá? Complementando o processo de cura. Me tira uma dúvida rapidinho, Jardel. Essa forma de aplicação, 170 graus, 15 segundos, se aplica para todos os tecidos, para todas as tintas? Como é que funciona? Não, como eu disse, ela é um processo mais de acabamento, tá? Então vai depender muito do que você queira utilizar. Esse processo que eu estou dizendo, a pressão um pouco mais alta, 170 graus, 15 segundos, eu quero forçar ainda mais a cura dela, eu quero finalizar ela, digamos assim, para já embalar para algum cliente ou alguma coisa do tipo, tá? Caso você não queira isso, caso você queira só realmente tirar um pouco do peeling ou aquele aspecto mais áspero que a tinta fica no tecido, você pode usar uma pressãozinha um pouco menor, diminuir o tempo, diminuir a temperatura. Outra questão também que a gente indica é realizar alguns testes dependendo do tecido. No poliéster, por exemplo, se a gente colocar os 170 graus por 15 segundos, a gente vê que não migra, mas pode ter alguns outros tecidos que acabem puxando a corante do tecido para a tinta e acaba ficando na tinta, por exemplo, se um tecido for vermelho, você colocar essa pressão e essa temperatura por esse tempo, acaba rosando um pouco a tinta, então pode acontecer essa migração também, tá? Então sempre é bom realizar algum teste prévio para você realmente firmar que aquilo ali vai dar certo no tecido que você está utilizando, tá? Bom, após a gente fazer esse processo com a prensa, né, a gente forçou essa cura, né, para fazer uma lavagem rápida aqui. Vamos lá para o teste de lavagem, para o teste de taque, para a gente observar como é que está o comportamento dessa tinta após a prensagem. Geralmente a gente coloca na prensa fria aqui para a gente simular realmente quando vocês dobram, que coloca uma peça em cima da outra para quando puxa não dar o taque, tá? Mas aqui eu vou só dobrar ela aqui, ó, e vou apertar, tá? Você pode ver que a peça descolou toda, tá? Não grudou nada. Com o processo da prensa também, o toque dela melhorou, como a gente havia comentado também, tá? E como o Andrei comentou, a gente fez forçou essa cura dela e agora a gente vai colocar ela na água. Deixa ela de molho por volta de 5 a 10 minutos aqui, para simular a lavagem mesmo de vocês e depois esfrega mostrando como é que ela tá.
Como eu comentei, a gente deixa aqui cerca de 10 minutos para simular a lavagem, simular um molho, deixar ela em enxágue aqui, tá? Então agora eu vou só esfregar para mostrar para vocês que a cura foi realizada em pouquíssimo tempo, tá? Não precisei deixar ela 72 horas curando ao ar. Ela não sai, não destaca, tá? Um tecido sintético, a gente considera isso bem satisfatório. Muito bom, tá? O resultado. Temos então a cura realizada com sucesso. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like Se inscreve no canal. para acompanhar mais atualizações sobre o mercado serigráfico e sobre a gente, a Ômega. Um forte abraço!